Eu gostaria de chamar, então, agora a palavra para o doutor Sérgio Magalhães, arquiteto professor do ProURB, da FRJ. E, Sérgio, como você viu aí, né, Copacabana é um bairro, ao mesmo tempo consolidado, ao mesmo tempo dinâmico, diverso, denso, né, mas com uma abertura para o mar, né, e com uma forte identidade, né. Então, assim, na sua visão, na sua experiência, né, essas possibilidades de alinhamento, de entendimento do espaço, a gente está chamando aqui de place branding, como é que podem contribuir para valorizar esse tipo de território, né, que já existe, está vivo, né, frente a alguns riscos das políticas urbanas ou né, falta de políticas urbanas que priorizem não só essa expansão e, às vezes, uma desconexão desses agentes que estão presentes ali. Muito obrigado pela sua presença. Está com a palavra aí. Eu agradeço pelo convite, estar aqui com vocês. É um prazer ouvir Fabiane, ouvir a Carlota, ouvir você e aos demais sobre esse tema tão cativante que é a nossa princesinha do mar. E, enfim, Copacabana, como vocês já comentaram, é um mundo. E esse mundo em transformação permanente precisa também permanentemente do nosso cuidado. Então, eu identificaria como uma das primeiras questões a recuperação de uma plena zeladoria para Copacabana. Zeladoria incluindo a preservação dos espaços e a manutenção com qualidade do espaço público, em todas as suas dimensões. Eu vejo que a nossa cidade, em geral, tem carência de um tratamento adequado do espaço público. Ele tem se expandido muito, a cidade tem expandido muito, as forças públicas são escassas e muitas vezes esses espaços ficam no abandono. E Copacabana sofre disso. Mas pela sua condição ímpar na cidade, e como já foi ressaltado no mundo, ela precisa ter um cuidado especial. Ela merece um cuidado especial. Então, eu diria que a zeladoria de Copacabana incluiria a presença dos poderes públicos e da própria sociedade organizada na manutenção e preservação, por exemplo, da iluminação pública, da qualidade das calçadas, da limpeza urbana e do tratamento com qualidade de todos esses aspectos, porque não é uma questão de elite, de elitizar Copacabana, pedir que as coisas que aconteçam sejam de boa qualidade. É um desejo que todo cidadão tem, de usufruir do espaço público adequadamente, com conforto, com segurança, e isso demanda uma atenção permanente. Então, eu penso que esse aspecto inicial deve ser uma das batalhas mais efetivas que nós precisamos desempenhar para que Copacabana corresponda plenamente ao desejo dos seus moradores e dos seus visitantes, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Afinal, é um patrimônio extraordinário que o Rio de Janeiro tem, que precisa ser preservado. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é quanto à questão sociodemográfica de Copacabana. Porque Copacabana já teve uma população quase o dobro da que tem hoje. É verdade que isso não é um fenômeno só de Copacabana. É um fenômeno que ocorre nos lugares consolidados e que, na mudança da composição familiar, família cada vez menor, e passa a exigir mais moradia, mais habitação, e os nossos processos de construção de moradia nas nossas cidades brasileiras têm sido a ocupação de novas áreas. Então, as famílias vão construir ou compram em lugares novos. E isso faz com que a população dos bairros consolidados diminua. E Copacabana tem isso muito expressivamente. Então, nós temos apartamentos com 200, 300 metros quadrados, ou 100 metros, ou 400 metros quadrados, em que já moraram 4, 5 pessoas, hoje mora uma pessoa, 2 pessoas. Isso é um fator que é importante ser compreendido, porque
interfere na dinâmica econômica, política e social do bairro. Então, eu acho que esse é um elemento que nós precisamos colocar na nossa pauta. Como garantir que Copacabana preserve a sua população sem redução por conta da redução do tamanho médio da família. E aí está envolvido um outro aspecto. Eu acho que também precisamos considerar. Eu acho que o trabalho que a Carlota faz, que a Longevidade faz, que nós todos aplaudimos, é extremamente relevante. Nós temos que dar condições de usufruto do espaço de Copacabana plenamente para todos os idosos. Então, nisso, eu retomo a questão da zeladoria, mas é também necessário que Copacabana seja um lugar agradável, bom, para todas as idades. E, nesse sentido, eu acho que nós precisamos rejuvenescer Copacabana. Nós precisamos fazer com que ela seja um lugar agradável para a criança e para o jovem. Porque, a partir dessa integração entre as diversas faixas etárias, é que nós vamos ter uma vitalidade garantida, para que todos os interesses sociais estejam contemplados no bairro. Então, nós precisamos garantir que os idosos tenham boa condição de vida, e a zeladoria tem a ver com isso, mas o convívio com as diversas faixas etárias também é muito importante para todas as idades, mas especialmente para os idosos. Eu diria que trazer os jovens e as crianças para Copacabana não é fácil, não é simples, porque o ambiente urbano não está muito adequado, sobretudo para as crianças. Nós precisamos ter espaços adequados para elas, precisamos ter ruas que sejam agradáveis, que sejam garantidas com segurança, nós precisamos ter escolas suficientes para o interesse de todas as faixas etárias, desde a pequena infância até a juventude universitária. E isso não é muito simples de reverter, mas é necessário, do meu ponto de vista. Porque, vamos recordar um pouquinho, Copacabana ela foi construída como lugar de modernidade. E, ao longo das décadas do meio do século XX, ela chegou a um apogeu em que a juventude de Copacabana era um exemplo para a juventude do mundo, do Brasil, pelo menos, com certeza. Pelo usufruto do espaço de Copacabana, pelo que ela oferecia em termos culturais, em termos de lazer, com a praia. Enfim, esse espírito ele só pode existir com a mescla de idades. Precisamos, portanto, garantir que isso, de algum modo, possa ser fortalecido. Um terceiro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês, e esse terceiro aspecto estará ligado tanto ao primeiro, a zeladoria, quanto a esse segundo, que é a questão da sociodemográfica, é a questão da escala dos espaços. Copacabana mudou muito nos anos 70 com o aterro. O aterro da praia fez duas intervenções absolutamente transformadoras. A primeira foi aumentar a distância entre a vizinhança e o desfrute da Avenida Atlântica em relação à areia. A areia ficou muito distante e a areia ficou muito larga. Então, a vida na praia mudou de qualidade. Não é mais uma convivência amistosa entre o que circula pela orla e quem mora na orla e quem usa a areia. Ela ficou muito distante. E, de certo modo, isso perde na interação social. Mas também, por conta do alargamento da praia, da areia, e das mudanças estruturais na cidade, a areia na praia de Copacabana passou a ser uma praia metropolitana, muito mais do que uma praia de Copacabana, como era em meados do século passado, em que as pessoas, as famílias moradoras de Copacabana interagiam muito facilmente naquele espaço. Isso eu não estou querendo reivindicar a volta, mas eu estou sugerindo
que a gente reinterprete esse espaço nessa escala em que ele hoje se apresenta. E uma segunda mudança de escala também é na própria Avenida Atlântica. Na medida em que ela tinha 20 metros de largura, calçadas de 4 metros, depois calçadão com 3 metros ou 4 metros, ela tinha uma escala amistosa, era uma escala, tinha mão e contramão no trânsito, era um trânsito, ainda que pesado, era muito doméstico até, e com a ampliação, com a construção de 3 ou 4 faixas de cada lado, e a Avenida Atlântica passar a ser um lugar de interconexão na cidade, um bairro de passagem, aumentou a velocidade, fez com que esse trânsito adquirisse outra condição, e também a própria escala desse espaço, que tem 20 metros de calçada, mais 20 metros de pistas, mais o canteiro central, mais os 6 metros do calçadão, transformou a relação entre o morador, sobretudo os edifícios da orla, com a percepção sobre esse espaço comum, o que faz uma qualidade ser diferente, é outra coisa. Então, esse espaço ele precisa ser bem aproveitado, para ele ser útil e não ficar apenas uma demanda paisagística que até é difícil de manter. Então, eu penso que ele precisa ser também reinterpretado, mantida, obviamente, a extraordinária qualidade dos mosaicos de Burle Marx, mas que o que está acontecendo por ali corresponda a esse ideário que todos nós temos de uma Copacabana fervilhante, de uma Copacabana amistosa, de uma Copacabana bonita. Os restaurantes que estão ali têm que ser bons restaurantes, tem que oferecer um serviço de qualidade e tem que ter, talvez, os quiosques que estão no calçadão, oferecer serviços que não sejam serviços banais, né? Frituras que fazem com que o perfume não seja tão agradável assim, música a pleno vapor lá, com um sistema de amplificação exagerado. Diria até que poderia ser muito bacana que fosse limitado, e seria muito agradável, eu penso, a que as músicas ao vivo sejam músicas ao vivo e sejam acústicas. Não precisam o quiosque botar um som a plenos pulmões, quando o interesse está ali localizado naqueles usuários, daquele serviço. Eventualmente, os que estão passando no calçadão, mas que não precisam estar ouvindo desde os edifícios da orla. Assim como também os restaurantes que estão ali naquele lugar. Enfim, são questões que qualificam a cidade, qualificam Copacabana, né? E, finalmente, o último aspecto que eu gostaria de comentar com vocês é que nós precisamos incorporar plenamente, sob o ponto de vista urbanístico, econômico, social e político, as favelas de Copacabana. Nós precisamos tratar a Tabajara, precisamos tratar da Babilônia, precisamos tratar Cantagalo, e precisamos tratar como as exigências contemporâneas nos fazem. Precisa ter os acessos adequados, precisa ter toda a infraestrutura, os serviços públicos, recuperar esse ambiente que uma vez foi saudado como algo muito bacana, singelo, mas que, pelas circunstâncias do crescimento, pelas circunstâncias do abandono, se transformaram em lugares muitas vezes hostis, sobretudo para quem mora lá. Então, a riqueza social que Copacabana tem, essa mescla que já foi comentada pela Carlota e pela Fabienne, mescla social, ela precisa ser garantida com plena cidadania para todos os moradores. Tenho certeza que é isso que vai encantar os brasileiros que vão conhecer Copacabana, vão visitar, os cariocas que vão permanecer encantados com a Princesinha do Mar, e com os estrangeiros que vêm conhecer essa maravilha da nossa cidade. É isso, pessoal. Estamos juntos aí, vamos torcer para que Copacabana preserve essa qualidade que ela tem no imaginário de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio.